boa tarde para todo mundo, sejam muito bem-vindos. A gente vai iniciar hoje com a nossa reunião de comitê com celebridades, né, com convidados. Agradeço muito por terem topado, por estarem aqui. Espero que seja extremamente produtivo, que a gente consiga ter um panorama super geral, Marco, do que está acontecendo em telesaúde, em health tech, numa maneira geral de regulamentação, como eu sei que você vai apresentar muito bem. E daí, na sequência, a gente abre para perguntas, para pegar nossa pauta de onde estamos com a telemedicina, né? E para onde vamos e se sabemos ainda, né? Se temos um pouquinho de noção. Seja muito bem-vindo, passo a palavra para você. Muito obrigado. Olá a todos. Um prazer falar para esse comitê, para essa associação tão importante, né? Um setor cada vez mais importante da nossa economia e da saúde também. Então, para mim é um prazer participar. Vocês sabem, para o escritório Tosini Freire é uma satisfação contribuir com os trabalhos da associação e, pessoalmente, discutir o tema também é algo que está no meu dia a dia e que eu gosto de fazer, então é ótimo, né? Quando a gente consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Eu preparei uma apresentação aqui, eu vou compartilhar com vocês. Tela. Um instante. Acho que eu estava bem adiantado. Deixa eu voltar aqui. Boa, entrou aqui. Aí, aqui estamos. Deixa eu fechar essas cantinhas. Muito bem. Então vamos lá. Uma apresentação curta aqui. Todo mundo consegue ver? Tá. Uma apresentação de eu tentar falar alguns minutos, uns 15 ou 20 minutos, e aí a gente, em seguida, passa para uma discussão que eu acho que é o mais legal, no fim das contas. É a discussão que a gente vai ter, o assunto é polêmico, como a gente sabe, e bem, vamos tentar navegar um pouco, não só no juridiquês da coisa da telemedicina, mas tentar entender esse contexto, né? Porque telemedicina é um recorte, e eu vou chegar lá, vou falar de telemedicina, da regulação de telemedicina, das algumas normas que já existiram, que existem e talvez que possam vir a existir, mas vamos contextualizar a telemedicina e depois eu já vou dar um spoiler aqui, vou concluir falando de algo mais amplo, que é a telesaúde. Outras profissões da saúde, outras atividades do âmbito da saúde também são cada vez mais digitais. Então, falar em telemedicina é falar de uma das profissões da saúde no meio digital, mas a saúde digital envolve muito mais possibilidades, inclusive de negócios, né? Então, aqui para trazer alguns dados desse contexto, um estudo que saiu, está aqui a referência do distrito relativo ao ano 2000, é interessante, fala das health techs operando no Brasil em 2020, tanto dados bem recentes, e é interessante ver que, segundo esse levantamento, telemedicina representa aí um pouco menos de 10% desse ecossistema de health techs, né? Eu costumo brincar com os meus clientes, a gente atende muita health tech no escritório, e eu costumo perguntar, você é health ou tech? Ou as duas coisas? Porque tem muita health tech que quer ser muito mais tech do que health, ou seja, participar do ecossistema, contribuir com acesso à saúde, mas sem ter um CNAE, né, sem ter uma atividade regulada, sujeita a licenciamento, autorizações de vigilância sanitária, etc. Existe um outro perfil de empresa que é health tech, mas health, quer dizer, presta serviço de saúde, sim, como a telemedicina e outros, e, portanto, será uma empresa com cadastro no conselho profissional correspondente, com licença sanitária, alvará sanitário e por aí vai. E outras ficam no meio do caminho, ou com modelos de negócio distintos. Então, essa é uma brincadeira que a gente costuma fazer, que tem health techs que são mais health, outras que são mais tech. E tá tudo certo, depende do ambiente. Por exemplo, as empresas que fazem intermediação de negócio são mais tech do que health, né? As que oferecem a gestão de protocolos eletrônicos, aí, que é o protocolo eletrônico do paciente, né? Que é o disparado maior número de health techs em 2020, segundo esse levantamento. Interessante ver isso, ver como os próprios profissionais e os serviços de saúde, as clínicas, os hospitais, ainda precisam se instrumentalizar, né? Então, muita
muita atividade de saúde digital que serve para dar ferramentas para as pessoas que estão na linha de frente. Até coisas muito mais fronteira da ciência, como os wearables ou a inteligência artificial. Também tem algumas health techs olhando para isso, num percentual aí bem menor, mas esse é um estudo que é interessante de bater o olho, porque traz uns dados aí, uns bons insights aí para a gente pensar. E aí, o principal objetivo que eu vejo aqui e gargalos é dar acesso à saúde, né? Cada vez mais a saúde é algo muito importante na vida das pessoas, seja porque a população envelhece, seja porque os custos da saúde sobem dia a dia em razão das novas tecnologias, seja porque a regulação está sempre um passo atrás, o que também faz parte do jogo, e esse então é um contexto interessante. Seguindo aqui, no mesmo estudo, ele mostra agora um outro recorte, não por setor e tipo de atividade, mas por região do Brasil. A gente vê que existe um crescimento do número de startups de saúde em 2020 em relação ao ano anterior, aí, segundo esse estudo, da ordem de quase 150%. Esses números podem eventualmente variar, mas a gente tem visto isso mesmo, um mercado sempre crescendo, e talvez crescesse igualmente, talvez exista um pouco aí de incremento em razão do Covid. Muitos negócios, em razão da pandemia, estão indo para o digital para sobreviverem, na verdade. Isso a gente vê no quarteirão que moramos, e, enfim, muitos negócios precisam se tornar digitais. Mas, então, um percentual desse crescimento provavelmente é decorrente da pandemia, mas eu diria que a tendência de crescimento provavelmente já existisse mesmo, né, independente de coronavírus. E é interessante ver como ainda há uma desigualdade nas regiões do Brasil em que há esse desenvolvimento dessas novas empresas, né? Seguindo aqui, agora para a gente tentar discutir um pouco uma visão geral de desafios relacionados à telemedicina e à saúde digital, selecionei 5 aqui que vão, em alguma medida, conversar com as questões jurídicas ou com as questões regulatórias, né? Então, um primeiro desafio é a quebra de paradigmas. Muitas pessoas ainda olham para startups de saúde com algum ceticismo. E isso desde do paciente ao investidor, né? Quem é do ramo convive com esse ecossistema sabe disso. Então, existe talvez muito trabalho a ser feito para que as pessoas conheçam o que é a telemedicina e como ela pode ser útil para a sociedade como um todo. Um outro desafio é um desafio da territorialidade. O slide anterior mostra muito bem isso. As regiões do país em que as health techs estão localizadas. É claro que alguém dirá, poxa, mas tanto faz onde elas estão localizadas, se são digitais e o acesso é remoto, elas podem estar em qualquer lugar e elas estão em todos os lugares. Realmente, é uma visão, eu acho que passa muito por aí a superação desse desafio. Um terceiro desafio é tecnológico, ou talvez regulatório/tecnológico, né? Muitas normas sanitárias não acompanham o ritmo do desenvolvimento das novas tecnologias. Isso vale não apenas para os serviços, ou para a telemedicina, ou outros serviços de saúde, isso vale para muitas outras áreas. Todo o setor regulado por Anvisa, por exemplo, tem uma fronteira da ciência onde se discutem novas práticas, novas tecnologias e, portanto, zonas cinzentas regulatórias, e é todo o trabalho do regulador compreender o mercado e também daqueles novos entrantes no mercado entenderem qual é a regulação que está posta e o que, até o momento, pode ou não pode ser feito. Um quarto desafio é a internet, porque quando você tem cada vez mais essa saúde digital, você pressupõe os canais e ferramentas para acesso a isso. Então, sem dúvida, esse é um aspecto importante. Cada vez mais popularizado e cada vez mais situações de negócio surgem. Então, os marketplaces da saúde, por exemplo, que é uma tendência talvez global. No Brasil, hoje existe uma grande discussão sobre quais são os limites regulatórios de um marketplace quando se trata de produtos regulados pela vigilância sanitária. Isso é uma discussão interessantíssima que a gente está vivendo neste momento, entre outros.
E o quinto desafio, o excesso de burocracia, talvez. É um pouco mais do mesmo, falar do Brasil, falar em burocracia, falar de regulação, falar em burocracia. Mas o fato é que existem processos tornados lentos e muitas vezes a gente escuta isso dos clientes reclamando da quantidade de papéis, aprovações, etapas que precisam ser cumpridas, né? E precisam ser cumpridas para que a empresa esteja em conformidade com as regras do jogo, né? Seguindo, então, agora, a gente já entrar num âmbito mais jurídico, eu vou falar das normas da telemedicina no próximo slide, mas antes, quero apresentar para vocês uma pesquisa, uma tomada de subsídio que foi feita no ano passado pela Anvisa, muito interessante, perguntando para o mercado como que eles veem a própria regulação. Então, as perguntas são interessantíssimas. Isso ainda está em andamento. Aliás, vale um parênteses aqui, a Anvisa, ela foi uma das primeiras agências reguladoras do Brasil a desenvolver o conceito de boas práticas regulatórias, então de fazer estudos de impacto regulatório quando vem uma nova resolução, avaliar como que o mercado vai reagir àquilo, qual é o impacto econômico, social de uma regulação da Anvisa. E claro, no contexto do enfrentamento da pandemia, muitas resoluções foram tomadas e, felizmente, estão sendo tomadas de maneira muito rápida, mas a Anvisa continua tendo sua agenda regulatória, todo um trabalho, vamos dizer assim, de longo prazo ou longos ciclos de regulação. E nesse contexto, no ano passado, foi publicada essa tomada de subsídios fazendo essas perguntas, né? No seu setor, há regulação que desestimule a iniciativa privada, ou que aumente os custos, ou que trate de soluções tecnológicas alternativas? Você vê novas defasadas, conflitos de jurisdição, e aí a gente ainda não tem o resultado disso, mas é um tema que nós acompanhamos com muita atenção, porque é importante ver o regulador olhando para isso, né? Bom, vocês vão me dizer o que a Anvisa tem a ver com o assunto, por exemplo, da telemedicina. A Anvisa, ela regula, em alguma medida, os estabelecimentos de serviço de saúde, mas a própria telemedicina é uma regulação do Conselho Federal de Medicina, de lei federal, hoje em dia, né, e tal, mas é importante, só para a gente ter um contexto mais geral da relação da saúde digital com a regulação, para ver como é uma relação tensa, né? O simples fato de existirem essas perguntas já nos mostra que existe um trabalho muito grande a ser feito, na verdade. E tá aí também a fonte embaixo para vocês, se quiserem ter mais alguma informação. E falando especificamente da telemedicina, e já também com algumas pinceladas jurídicas aqui, existem alguns desafios específicos hoje na telemedicina no Brasil, né? A gente conversando com clientes que desenvolvem ferramentas de telemedicina e tentando entender o negócio, por exemplo, na prática, como é que as coisas funcionam. Então, existem temas como a desigualdade no acesso à própria ferramenta. A pessoa, para ter acesso à telemedicina, precisa do acesso à internet. Não só o paciente, mas o profissional de saúde também. A telemedicina ela é um instrumento de atendimento ou de conhecimento e de cooperação entre profissionais de saúde, entre serviços de saúde. O diagnóstico é uma discussão sobre se existe ou não uma impossibilidade ou uma dificuldade de diagnóstico em razão da impossibilidade do contato físico, né? Tem aquela coisa do médico que olha no olho do paciente, faz a sua clínica soberana, como muitos médicos gostam de dizer, e isso é muito importante. A relação médico-paciente é uma relação de confiança, e é uma relação também ali concreta, né? De perceber o que o paciente tem visualmente. Então, os médicos muitas vezes discutem isso, como é diferente, né? E o processo de diagnóstico pode ter uns desafios inerentes ao fato de ser à distância e não presencial. Mas, de toda forma, não deixa de ser uma alternativa muito grande quando você tem a escolha de acesso nenhum ou um acesso via digital, por exemplo. Outro desafio tremendo
que valeria um encontro, inclusive, desse grupo específico para discutir isso, é a proteção de dados pessoais, né? Hoje, legislação nova no Brasil, mas que é uma tendência de muitos países, e é preciso que o ambiente digital seja seguro também nas relações médico-pacientes, que por definição, historicamente, tem ali o caráter do sigilo, né? A confiança, o sigilo médico é algo que sempre existiu, e como proteger o sigilo médico em tempos de documentos virtuais e de prontuários eletrônicos, no contexto da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Esse, sem dúvida, é um tema importante, e, claro, as empresas do setor, elas devem olhar para isso o quanto antes. Então, privacy by design faz todo sentido, não é só um clichê, é algo muito importante. O treinamento nas práticas de telesaúde, né? Falando da telemedicina, mas outras profissões da saúde, o quanto que a formação desses profissionais já considera, eu acredito que de um ano para cá já tenha começado a considerar mais, mas o quanto que a formação desses profissionais considera que esses profissionais atuarão remotamente. Isso também é um aspecto importante. Outra discussão, e é uma celeuma em torno disso, é da remuneração. Porque uma reflexão, né, uma diferença no valor entre consultas, ela pode levar o paciente a uma tendência de escolher só uma questão de preço, né? Então, talvez não haja sentido para diferentes remunerações, né? O risco, vamos dizer, civil do médico, né, a responsabilidade civil dele é praticamente a mesma. Ele está ali no atendimento a um paciente e vai ser responsabilizado pelo que fizer. Pouco importa se é virtual ou presencial, ele é responsável profissionalmente pelo que ele faz. Eu acho que esse é um aspecto importante para se considerar quando se discute esse tema, mas é claro que existem muitas variáveis, não há talvez uma resposta certa para isso. E uma outra polêmica, até na conversa que tínhamos agora há pouco, antes de começar essa fala, e a primeira consulta. Ainda há alguma controvérsia a respeito da necessidade de a primeira consulta ser presencial, algo que é um entendimento, né, que, vamos dizer, havia, em certa medida, de conselho profissional de medicina, mas que a meu ver, tem que ser relativizado conforme a situação. Quando se trata de saúde, você ter uma só resposta e imaginar que aquilo vai atender todos os casos, talvez não seja assim, na verdade. Então, essa questão da primeira consulta, a meu ver, precisa ser vista com bastante cautela, casuisticamente. É claro que essas reflexões que eu trago a vocês aqui são minhas reflexões pessoais, como ninguém que trabalha com o assunto, não são opinião de nenhum cliente específico, nem opinião institucional do escritório, de forma nenhuma. Eu estou aqui falando com um diálogo mais acadêmico, digamos assim, em torno desse assunto, que é um assunto que eu estudo diariamente, quase, nos últimos tempos, né? Mas agora que a gente já falou um pouco desses desafios que permeiam questões jurídicas, acho que é importante tentar ter em perspectiva de que normas nós estamos falando. Aqui eu tenho uma lista de algumas normas, é claro que existem outras normas sobre isso, e existe uma norma que não está aqui porque ela não é lembrada como uma norma de telemedicina, mas que eu quero começar, ou talvez terminar falando nela, né? Que daqui a pouco eu vou dizer qual que é a norma que está faltando aqui. Até vocês, se alguém da nossa audiência aí lembrar, pode falar. Tem uma que propositalmente não está aqui. Quero ver se alguém lembra, pode. Acho que está todo mundo podendo abrir o microfone, e fiquem à vontade para me interromper. Mas vamos lá. Telemedicina já havia sido regulamentado lá em 2002, uma resolução que anterior a muita coisa, né? Anterior a um fenômeno digital, anterior à popularização de ferramentas como smartphones, anterior a uma série de tecnologias de tratamento à distância. Então, quais eram as tecnologias da telemedicina em 2002 e quais são as tecnologias da telemedicina hoje? Poxa, a gente tem
como os especialistas em inovação gostam de dizer, saltos exponenciais, e é verdade. E essa norma de 2002 foi revisada em 2018, numa enorme polêmica, que no fim do dia foi interessantíssimo, porque aqueceu os debates em torno do assunto, que definiu a disciplina da telemedicina de uma forma muito mais abrangente, a resolução 2227. Foi revogada logo em seguida, em 2019, com a promessa de que ela seria revisada, e é o que se espera aconteça muito em breve. Aí, né? A gente que acompanha isso provavelmente é algo que deve acontecer em breve. Então, até o momento anterior à pandemia, havia um certo sentimento no setor de que, poxa, chegou a existir uma norma mais, entre aspas, amigável à telemedicina, mas que houve um passo, retrocesso na regulação, e o que será? Aí veio a simplicidade dos fatos, né? Os fatos se impõem, às vezes, com uma simplicidade que não é só poética, ela é concreta, né? Aí vem a pandemia, uma situação, uma emergência de saúde pública que restringe uma série de atividades das pessoas, nas suas casas, nos seus trabalhos, e aí como fazer com a prestação do serviço de saúde. E aí passou a ter um outro debate. Então, aí o debate é como as alternativas digitais podem colaborar com o enfrentamento da pandemia. Então, a gente teve, no ano passado, uma sucessão de 3 documentos jurídicos, vamos dizer assim, o ofício do CFM, uma portaria do Ministério da Saúde e a lei federal, logo em seguida. Isso foi entre março e abril, e aí é interessante porque o CFM, em março, nesse ofício, diz, olha, tudo bem, tem a pandemia, é necessário colaborar com o enfrentamento, então, em algumas situações, a telemedicina será aceita, teleconsulta, e elencou ali 2 ou 3 situações. Aí vem a portaria 467, com regras muito mais abrangentes, falando telemedicina no SUS, também na iniciativa privada, critérios para uma prescrição eletrônica, um grande avanço a portaria 467. Né? Talvez a gente pode fazer um exercício acadêmico de ler a portaria 467 imaginando o mundo sem pandemia. O que vocês me diriam? Abstraindo que existe o enfrentamento da pandemia, ler aquelas normas da 467. Como ficaria o sistema de saúde com elas? Eu acho que é um exercício interessante, porque é uma norma muito, em vários pontos, muito bem construída, muito bem alinhavada com o que é a segurança digital das assinaturas e a garantia de documentos fidedignos, do prontuário eletrônico, garantias ao paciente, aos serviços de saúde, tratando também do público e do privado. Me parece que foi uma norma muito importante nesse arcabouço todo. Até que a Lei 13.989, em abril do ano passado, ela autoriza a telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus. Essa lei foi promulgada com vetos. Depois os vetos foram derrubados e aí ela foi publicada, os vetos derrubados foram publicados e hoje, então, em seguida, a lei passou a conter aqueles dispositivos que tinham sido revogados. Por exemplo, um dispositivo que diz que, uma vez terminada a crise do coronavírus, o Conselho Federal de Medicina regulamentará a telemedicina. E essa é a lei que está valendo agora. A gente está num contexto de pandemia, então a telemedicina está autorizada por lei. E aí, um advogado sempre lembra, existe a hierarquia das normas, a lei federal está acima de atos normativos que nós chamamos infralegais, abaixo da lei. Portanto, nenhuma resolução do Conselho de Medicina, ou norma, portaria, resolução, ou decreto, ou qualquer norma inferior à lei, poderá se impor, de forma nenhuma. O que vai se impor é a lei federal, por ser a norma de superior hierarquia. Mas qual que é a norma que falta aqui nesse quadro? Não sei se alguém se arrisca, não sei se vocês ainda estão vendo a minha apresentação ou mudou para o... Não, está aparecendo a tela do PowerPoint, Marco, aberta. Então tá. Mas
tem uma norma que está faltando aqui para falar de telemedicina. Posso arriscar, que é o Jamil da WeCare. Por favor, Jamil. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1821 de 2007, que implica que as empresas prestadoras do serviço de telemedicina possuem meios tecnológicos seguros para armazenamento online de informações dos seus pacientes. Então, essa acho que não está aí na sua lista, não sei se é essa que você está se referindo, mas essa, desde 2007, já contempla pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Bem lembrado, mas não é ela. Bem lembrado. Eu coloquei aqui algumas principais. A gente tem normas sobre documentos eletrônicos, tem várias outras normas que poderiam entrar aqui. Essa é uma delas. Não é ela, é outra. Pegadinha, né? Claro que é uma pegadinha. A MP da liberdade econômica também não está aí, né? Essa seria uma boa. Pois é, eu poderia ter pensado nela. Gostei. Essa é um bom insight. Mas eu pensei. Ela tem um item que fala, né, que conselhos não podem delimitar mercados, né? Exato, muito, muito bem lembrado. Mas tampouco é essa que eu queria trazer aqui. É a própria lei do ato médico. É a própria lei que regulamenta o exercício da medicina e o ato médico, né? O ato do profissional da medicina. Isso há uma possibilidade mais acadêmica no fim do dia, mas que é interessante, de olhar para a legislação da própria medicina e pensar, mas onde está a proibição para a telemedicina, né? Ou a não permissão para a telemedicina? Porque na essência do ato médico, ele está preservado, a essência do ato médico ela está preservada no exercício da medicina por qualquer instrumento que seja, na verdade. Então, claro que a gente pode, a meu ver, fazer uma releitura constitucional e da lei do ato médico como normas de superior hierarquia e talvez ter uma interpretação muito mais amigável à telemedicina e talvez não exista um grande espaço para proibi-la ou para delimitá-la. Esse é um debate que eu acho que pode ser feito. Inclusive, é algo, claro, dos entusiastas da telemedicina, mas se nós estudarmos o conceito de saúde, as normas de saúde da Constituição Federal, a ideia de acesso à saúde, o conceito de ato médico, toda a responsabilidade ética profissional e normas que transcendem qualquer atividade dessa profissão, eu não vejo como ser refratário a iniciativas tecnológicas. A pergunta é muito mais como fazer, e não tanto sim ou não permitir ou não a telemedicina, mas muito mais como será essa telemedicina. E a resolução revogada 2227, ela ia muito por esse caminho. Ela disciplinou ali uma série de possibilidades de telemedicina. E capítulo a capítulo daquela resolução, ela vai disciplinando uma série de possibilidades de telemedicina. O que pode, o que não pode, como fazer, como não fazer. Esse é um debate que eu acho que vale a pena a gente fazer, talvez muito mais no âmbito do discurso, das ideias, mas que pode impactar aí a próxima regulação que virá. E a telemedicina se impõe, né? Com a coronavírus, a simplicidade dos fatos. Eu vejo que o cenário é muito amigável à continuidade de algo que se mostrou e que tem se mostrado muito bom. As pessoas estão sendo bem atendidas pela telemedicina. A telemedicina tem um papel importantíssimo. Mas não é só a telemedicina, aí eu falo na telesaúde. A gente pode fazer um recorte, né, de que telesaúde é algo mais amplo que telemedicina, porque envolve outras profissões da saúde. E o tema não é novo, não, gente. Desde 2018, o Conselho de Psicologia regulamentou a prestação remota de psicologia de uma maneira vanguardista, né? As normas sobre telepsicologia são muito bem estabelecidas e já estavam aí bem antes da pandemia. Muito dizendo qual é o como, né? O cadastro do profissional no sistema eletrônico, algum tipo de controle do conselho profissional, mas sem proibir ou sem limitar algo que no fim do dia será o acesso à saúde. A telefonoaudiologia também, existem normas a respeito,
e por aí vai. Essa é uma tendência de toda a saúde digital. E as health techs são ainda, se me permitem uma visual aqui, um conjunto mais amplo, que contém iniciativas de telesaúde, contém iniciativas de telemedicina, mas contém uma série de outras coisas, como nós vimos lá no primeiro slide. E essa é uma tendência do mundo de hoje. Então, a minha discussão sobre telemedicina é qual é o razoável, né? Algo muito mais do discernimento. O que é aceitável e o que não é aceitável. Quais são as melhores práticas? Como outros países fazem? Como hoje, no Brasil, os principais players da telemedicina atuam na sua própria preocupação, olhando para suas políticas internas de integridade, de compliance regulatório, do ponto de vista bioético, muitas questões bioéticas relativas à telemedicina, como aquelas da proteção do sigilo da documentação digital. Então, é um debate que fica muito mais rico se a gente olha para a pergunta como, ao invés da gente olhar para a pergunta se pode, não pode, que me parece ser um debate até mais simplório do que o verdadeiro debate, que é como isso vai acontecer na prática. E aqui um último slide, muito mais para já puxar uma conversa com vocês, uma troca de figurinhas e de conhecimento. Esse é um slide com algumas ideias de tendências e pontos que talvez vocês enxerguem os negócios dos associados, as iniciativas que vocês estão desenvolvendo nas suas companhias, né? Então, a telesaúde, de maneira ampla, eu acho que é uma mensagem importante passar aqui, a de acessibilidade a esses serviços, né? O digital ele amplia muitas possibilidades de acesso, mas também contém em si a discussão sobre a equidade nesse acesso, como também mencionei. É um investimento que a gente tem visto muito investimento nesse setor e é um investimento, como todo investimento, preocupado com o retorno, né, e com a segurança jurídica, ganhos de eficiência, essa é uma promessa das tecnologias em geral, né? Em geral, desde sempre as tecnologias prometem eficiência, né? Desde a roda, é uma tecnologia que já promovia alguma eficiência, e por aí vai. Sempre a ideia de novas tecnologias é uma ideia de ganho de eficiência, uma coisa também da modernidade, mas uma preocupação grande com aspectos que fogem desse âmbito mais de negócio, né? Preocupação com a saúde mental, por exemplo, a importância da telesaúde na saúde mental durante o Covid, né? Com as pessoas nas suas casas, tendo as suas angústias e como que elas são tratadas nas suas angústias. Então, isso não só as pessoas em geral, né? Os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, a gente viu na mídia recentemente várias reportagens emocionantes das pessoas que estão na linha de frente, têm suas angústias todas e precisam de apoio psicológico, psiquiátrico, enfim. Então é uma importância muito grande nesse mundo de hoje, um mundo de restrições à locomoção, um mundo de restrições físicas, você ter o acesso a esse tipo de saúde, né? Outro aspecto é a desburocratização, porque o negócio digital ele tem a tendência a ser mais simplificado. Quando você conversa com a pessoa que desenvolve as ferramentas tecnológicas, ela vai falar palavras como tem que ser intuitivo, um sistema intuitivo, poucos cliques, algo que seja fácil de ser manuseado e trabalhado e que seja acessível a usuários, mesmo que não tenham grandes conhecimentos daquela tecnologia, que possam utilizar a tecnologia. Então, qual que é o nível de experiência do usuário com a tecnologia, e tudo isso envolve uma ideia geral de desburocratização também, e o negócio quer acontecer, né? As startups, elas querem fazer, existem aqueles lemas, né, aqueles chavões, errar muitas vezes, errar e errar logo para poder acertar de uma vez, e coisas do tipo, que no fim do dia são ideias de negócio interessantes e passam por aí também. A inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, é outra tendência, que não é minha área, mas enfim, talvez seja a iniciativa de algumas das empresas aqui que estão nos assistindo. O armazenamento e compartilhamento de dados, e junto toda a preocupação com a proteção desses dados, sobretudo os dados pessoais,
e principalmente porque dados de saúde tem ainda um adjetivo na lei, né? São dados pessoais sensíveis, e isso é um conceito jurídico com uma série de consequências. E, por fim, a grande tendência de inovação, ou talvez a grande busca, né? E algo atávico ao ser humano querer inovar, né? Querer recriar as coisas, dar nome às coisas, é algo do engenho e da arte humana querer desenvolver isso tudo. E é claro que na tecnologia passa a mesma coisa. Então, o direito está sempre ou nas entrelinhas, ou nos rodapés, ou na outra página, mas está sempre por ali e com dificuldades, mas também o direito é um instrumento para a gente viabilizar esses negócios todos. Uma interpretação de uma norma que seja condizente com a nova tecnologia, o bom combate de levar aos reguladores, de levar aos tomadores de decisão os argumentos razoáveis para que os negócios aconteçam em benefício de toda a sociedade. Então, um pouco esse o papel, eu acho, da minha profissão, né, advogado no meio desse contexto todo, e uma mensagem final é de que a realidade, ela toda a simplicidade que ela tem, ela se impõe. As pessoas nas suas casas puderam sair, e a telemedicina teve um boom do ano passado para cá, como eu mostrei no meu primeiro slide, no relatório, com aqueles dados apresentados, e sem dúvida nenhuma é algo que veio para ficar, e um papel muito relevante é de vocês, os associados desse setor, que se preocupam com as ferramentas digitais, porque as próprias empresas que participam de um mercado regulado, elas, ao se desenvolver, elas são as defensoras de um ambiente regulatório o mais honesto que seja possível. Então, as empresas que participam do setor regulado querem que aquela regulação garanta a segurança dos pacientes, que não haja retrocesso, que seja um ambiente de proteção de todos os contratantes. Então, é um papel a cumprir das empresas desse setor a defesa de uma regulação que seja justa, que seja dura onde tem que ser e que, ao mesmo tempo, não inviabilize os negócios. E com isso eu encerro a minha fala, agradeço e fico à disposição para conversarmos.